Lucas capítulo 10, palavra de Jesus Cristo, no capítulo 19, verso 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que eu diminua e o Senhor cresça. Antes de falar desse versículo 10, vamos fazer uma introdução breve. E meus irmãos, não dá para falar de Lucas 19 sem a gente ler o finalzinho de Lucas 18. Repare que nos versos de Lucas 18, os versos 35 a 43, eu não vou ler não, só quero que a gente vai passar o olho assim por cima. Essa história narra a cura de um cego de Jericó. Algumas traduções dizem que esse rapaz era um mendigo. E se você reparar no verso 35 de Lucas 18, diz o seguinte: aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, olha lá, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então esse é o centro dessa dobradiça de texto do 18 de Lucas 35, 43. Um cego. E ainda não bastasse ser cego, ele era mendigo, estava pedindo esmolas. Jesus está em Jericó, a caminho de Jericó. A informação que nós temos é que Jesus está saindo da Galileia, isso levou dias. Ele passa, e é nesse percurso que ele recebe a notícia que Lázaro estava morto. É nesse percurso que ele recebe a notícia que Lázaro estava morto. Então ele está saindo da região da Galileia, bem lá em cima no mapa, e ele vem descendo, ele passa pela cidade de Jericó, e o destino final dele é Jerusalém, é aí que ele vai ser morto. É em Jerusalém que ele vai enfrentar a Via Cruzes, as acusações, a Via Cruz, até chegar à morte. Então quando nós olhamos para os dias anteriores, ele está saindo da Galileia, leva dias, ele vai caminhando com sentido a Jerusalém. Em Jerusalém, para chegar em Jerusalém, ele passa por alguns vilarejos. É nesse caminho que ele vai para a região da Betânia. Mas antes de Betânia, ele passa em Jericó. O caminho é obrigatoriamente passar em Jericó. Então, ele está saindo da Galileia, vai caminhando, passa na cidade de Jericó. Depois de Jericó ele sai, ele passa, ao que sabemos, é que ele dorme, ele passa uma noite em Jericó. A informação que nós temos é que em Jericó, na noite que ele dorme, ele já sabe da morte de Lázaro. Então ele recebe a notícia da morte do seu amigo Lázaro antes da entrada da cidade de Jericó. Então ele chega na cidade de Jericó, passa uma noite, um dia ele se hospeda ali. E no dia seguinte ele continua sua viagem até a cidade de Jerusalém, e aí ele entra na cidade de Betânia, que dá justamente os 4 dias entre o dia da morte até o dia que ele chega para ressuscitar Lázaro, que as meninas estão muito tristes e umas desesperadas, naturalmente nós ficaríamos. Jesus já morreu e já está fedido, são 4 dias de morte. Aí Jesus disse: não, mas quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Então ele ressuscita Lázaro. Quando ele chega na cidade de Jericó, para esse período da cura do cego, Jesus experimenta algumas coisas interessantes. Porque a cidade de Jericó era uma cidade que nós conhecemos lá no Antigo Testamento, que fora completamente destruída na descida das muralhas, quando da travessia do Jordão. Jericó fica bem pertinho, logo depois do Rio Jordão. Então o povo atravessa o Rio Jordão, lá no Antigo Testamento, com Josué, já depois da morte de Moisés. Eles devastam aquela cidade, ela é completamente destruída. E aquela cidade foi reconstruída, portanto, sobre uma maldição. Mas ainda assim, Jericó passa a ser a cidade mais forte daquela região de economia. Porque tinha uma via importante. E essa via é importante a gente lembrar, irmãos. Mas é um negócio interessante. Roma faz uma estrada impressionante
Essa estrada, ela nasce da ponta de Jerusalém, na época do Império Romano, cruzando Betânia, já na saída de Jerusalém, e ela vai cortando os trechos e ela chega até a cidade de Jericó. Era uma rota de comércio extraordinária. Jericó ficava a 72 a 75 quilômetros do mar Mediterrâneo. Então, as maiores produções eram trazidas daquele mundo antigo até o porto da região do mar Mediterrâneo e era trazida de carro, de cavalo, de carroça até a cidade de Jericó, que era uma espécie de cidade que ligava, cidade de conexão. Quem conhece a região da Bahia ali, de Salvador, Feira de Santana, entende mais ou menos o que eu estou explicando. Não sei, eu não conheço muito bem a geografia de Minas como um todo, mas você tem ali a Feira de Santana, que é uma cidade que escoa a mercadoria para todo o Alto Nordeste. Então você tem o sul da Bahia, que passa descendo ali de Salvador, Feira de Santana, o sul da Bahia, o sudoeste da Bahia, que vai para a região de Vitória da Conquista, e segue para vir para cá, para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vitória. Você tem também subindo o Alto Nordeste, Aracaju, Recife e Rio Grande do Norte, como é o nome daquele lugar? De João Pessoa, esse negócio tudo aí. Então, a cidade de Feira de Santana passou a ser uma cidade com uma cultura também transplantada. A cidade de Jericó, por causa da localização geográfica dela, se tornou uma cidade grande comercial. Mas era uma cidade extremamente ímpia. Uma cidade terrível. Mas uma cidade que escoava produtos para grande parte daquele mundo antigo. Aliás, os maiores bálsamos de toda aquela região que vinha da Ásia, olha de onde vinha, via mar Mediterrâneo e terra, passavam pela região de Jericó. Foi ali então que o Império Romano construiu uma das, talvez se não a maior, uma das maiores alfândegas, que recebia dinheiro, coletava impostos para o Império Romano. Para se manter o império precisa de dinheiro. E Roma tinha uma estratégia extraordinária de coleta de impostos. Eles não cobravam, meu caro Érico Avelino, diretamente. Então, eles terceirizavam essas alfândegas. Eles faziam chamados de arrendamento. Então, quem arrendava era o arrendário. Eles abriam um pregão lá, se esse é o nome da atualidade, e dizia: quem está interessado em comprar o posto de cobranças, a alfândega de impostos de Jericó, faça suas inscrições. E aí muitos comerciantes da época faziam as inscrições. Esses homens, no caso de judeus, porque ali era uma região dominada por judeus, esses homens eram chamados, tanto em judeus quanto em outras regiões do mundo que Roma subjugava, eles eram chamados de publicanos. Eram os homens que ganhavam o direito a licença dada por Roma para comercializar os impostos. Então, quem ganhou a alfândega de Jericó foi Zaqueu. Então Zaqueu era um homem visionário financeiramente. Ele não era um gerente de banco. Ele era rendatário, que a história na época chamava de arrendário. Então ele não era um gerente de banco, sabe, Paulo? Ele era o dono do banco, que prestava serviços para o Império Romano. Então, o que ele fazia? Era uma coisa muito bem organizada. Então, Roma era inteligente. A gente não pode negar que o Império Romano teve seus apogeus de cultura e tudo, Silvério. Então, Roma organizava, e então Zaqueu ganhou o direito de comercializar, de cobrar os impostos daquela região. Para os judeus que viam a figura de Zaqueu, minha irmã Sueli, Terezinha, Ruth, cobrando os impostos, os judeus chamavam os publicanos de pecadores, porque isso era um absurdo. Então, esse homem, ele era odiado pelos judeus, porque ele era a pessoa responsável, ou seja, autorizada, chancelada por Roma para cobrar os impostos da população, inclusive da Judeia. Então, eles tinham um território de mapa para atuar. Então, Zaqueu, o texto diz no capítulo de número 1 ou 2 de 19, no capítulo 2,
versículo 2 do capítulo 19, diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, 19, verso 2, e rico. Então, Zaqueu ele era o chefe. Então, ele contratava seus gerentes de banco, sabe, Paulo? Esses gerentes eram chamados também de publicanos, mas eles estavam debaixo da tutela, da autoridade de Zaqueu. Então, Zaqueu, o que eles faziam? Roma estabelecia um teto. Na província tal, X habitantes, você tem que trazer X, exemplo, reais em impostos. Essa era a taxação que Roma colocava. Esse sistema também acabava sendo uma licença para roubar. Porque se ele recebia a licença para colocar uma taxação numa população de 1.000 habitantes, meu caro Eocias, 1.000 habitantes tem que trazer um retorno de 10.000 reais de impostos para Roma, mensal. Quando Zaqueu ia com seus mandatários, com seus publicanos, porque ele era chefe, ele era maioral, quando eles iam cobrar, eles diziam, naquele valarejo de 1.000 habitantes, ele dizia, olha, o imposto aqui é 18.000, e é o que Roma quer. E ninguém tinha como contestar. E se contestasse, Roma dizia, olha, não tem problema, porque isso já faz parte do contrato, eu quero 10, o que ele tirou é dele. Só que ele cobrava muito mesmo, porque ele foi cobrando e ficando rico. Então, os publicanos abaixo de Zaqueu eram pobres. Eram gerentes do banco. Sabe, Paulo? O Zaqueu, irmão Cleveson, ele era o dono do banco. Então, o que acontecia? Nós temos informação de que 2 homens desses, pelo menos um desses, foi chamado para ser discípulo de Jesus, para andar com ele dia a dia, que foi Levi. Está lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 18. Coloca aí, produção, por favor. Mateus 5, verso 18. Nós temos essa... como é que eu diria? Essa informação lá. Mateus 5. Não, é 18 não, é 29. Perdão, irmãos. É Mateus 5, 29. Então, não. Quando vocês já sabem, vocês me falam aí. Levi, chamado Mateus, é muita informação num juízo só. Por isso que eu fico gelado. Levi, ele era um cobrador de impostos. Ele era... não é bichinho não é Mateus não, é Lucas. É Lucas que fala de Mateus. Nem Mateus fala dele mesmo dessa situação. Mateus não colocou tudo isso. É Lucas capítulo 5, verso 29. Então, Mateus, ele estava... Lucas 5, 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, está vendo aí vários publicanos, e outros estavam com ele. Colegas, outros gerentes de banco, à mesa. Verso 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que Jesus come e bebe com os publicanos e pecadores? Está vendo aí? Aí Jesus vai dizer, no verso 31, os médicos são quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos. E Jesus faz essa analogia. Ok? Então, Mateus, esse Levi, que vai ser o Mateus, ele é um publicano que está debaixo do domínio, inclusive, de Zaqueu. Tá? É bom deixar isso bem claro. Apesar da história não dizer, porque Zaqueu era quem ganhou o direito de cobrar imposto naquela região. Logo, qualquer publicano daquela região, tinha vários, veja que Levi chama os publicanos, os colegas, diz, vamos comer, Jesus está na minha casa. E aí ele abandonou aquela prática, aquela profissão, e foi seguir Jesus, foi ser
um discípulo de Jesus, mas eles eram tratados como pecadores para os judeus. Porque eles diziam, ora, vocês não podem ser assim, vocês não podem servir a Roma. Então, naquele tempo, os judeus se organizaram num partido político chamado Zelotes. Os Zelotes, eles eram opostos dos publicanos. Eles eram os assassinos dos publicanos. Assassino mesmo, se eu falar assassino, eles eram os patriotas, mas eram tão patriotas a ponto de matar um publicano. Então eles andavam com a faquinha escondida dentro da roupa, assim na manga, ó, com a faquinha mesmo. Então quando passava um publicano, o zelote apanhava a faca, mandava na jugular, jogava sangue para todo lado e matava o publicano. Esses eram os zelotes, que vem do nome zelo, de zelar, de ser um radical. Ninguém é contra ser patriota, devemos ser, mas ele era radical. Os publicanos, por outro lado, o publicano era um homem não patriota, sem escrúpulo e ainda sem religião. Porque ele precisava estirar. Então, eram recrutados os piores dos piores avarentos. Era feito um concurso de avarentos. Fazia inscrição no concurso, só passava, ainda tinha uma entrevista com Zaqueu. Tinha uns que quando Zaqueu levantava da mesa, a mesa estava limpa. Na entrevista, Zaqueu dizia, você está contratado, você está bom. Roubou minha mesa, está contratado. Era mais ou menos esse. Tem uma informação da tradição bem interessante sobre isso. Então, quando Jesus vem construir o seu colégio de discípulos, Jesus chama para o discipulado, ele chama Levi, o publicano, está lá no texto, e ele chama Simão, o zelote, gente. E coloca dentro da mesma sala. Imagina o zelote olhando para a cara de Levi. Tem que estar transformado para estar dentro da mesma igreja, irmão, não brigar entre PT e Bolsonaro. Isso é arte de Jesus, colocar os dois grupos na mesma igreja e dizer, fica todo mundo sentado, dando glória a Deus e cantando Jesus que doce nome. Sentado no mesmo banco, um do lado do outro, e ninguém tem que ter razão, porque quem tem razão aqui é Jesus. Só Cristo faz isso. O nome disso chama-se poder transformador, salvador, através da graça de Cristo. Mas a história diz que um dia Jesus saiu, passou na rua, entrou em Jericó, que era um berço de perdição, mas uma cidade rica. Aliás, as ruas principais, elas eram bem calçadas, pavimentadas, e elas tinham, de lado a lado, plantações de árvores. Aliás, irmãos, nota de rodapé número 1. Foi a primeira cidade a criar esse hábito de plantar árvores de um lado à outra das avenidas. Foi a cidade de Jericó. Então ela plantou sicômoros, pés de sicômoros, chamado também de figueira brava. Não confunda figueira com oliveira. Sicômoros era um tipo de figo. Aliás, quem plantava figo, sicômoro, era Amós. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quem tinha em casa, o sicômoro era um figo de péssima qualidade. É por isso que é chamado de figueira brava. Era um figo ruim que só servia para fazer uma pasta. Quando chegasse na casa de alguém e visse um cheiro de pasta de figo, ou então uma panela com pasta de figo, dizia, é pobre. Estou falando para os irmãos, a marca da pobreza era ter sicômoro em casa. O menino criado com sicômoro era filho de pobre. Estou falando sério. Então, Amós era tão pobre que estava na roça plantando, colhendo sicômoros, uma péssima qualidade de figos. Então, a cidade pegou, e ela dava rápido, e ela era de baixa estatura, o seu tronco, mas ela criava galhos tão rápidos e ela enchia de folhas. Então, os meninos brincavam nos pés de sicômoro. Comiam, menino pobre, rico, não brincava disso. Então eles subiam nos pés de sicômoro, comiam o figo lá, aquele sicômoro, brincava ali. Então a cidade era toda cheia, mas ela ficava linda, arborizada, porque as plantas elas eram uniformes. Ela crescia, fazia aquela copa redonda, parecendo uma grande sombrinha, e a cidade ficava linda. O texto diz para nós em Lucas 9, 19, o verso de número 3, não, o verso de número 4,
Então, correndo adiante, esse menino Zaqueu, Lucas 19, verso 4, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, a cidade bonita, tal, mas era uma cidade perdida e amaldiçoada. Jesus passa por aquela cidade. A primeira coisa que eu enxergo nisso, irmãos, é o amor de Jesus por uma cidade, independente da história dela, da condição social, moral. Onde Jesus chega, as coisas mudam de circunstância. E Jesus passa por Jericó. A primeira coisa que ele faz na cidade de Jericó, ele encontra um pobre. Que contraste. 18 e 19. Um mendigo cego, que para ver Jesus, diz o texto, que ele precisou se levantar. Já Zaqueu, para ver Jesus, precisou descer. Jesus salvou tanto o mendigo quanto o aristocrata. Jesus salvou o esquecido, como também o odiado. Porque o mendigo era esquecido, mas Zaqueu era odiado, detestado. E o texto diz que Jesus agora sai daquele período que ele encontra o rapaz mendigo, e ele vai, irmãos. O texto diz que ele entra em Jericó. A expressão entrar em Jericó, porque quando ele se aproxima, ele vê na margem da cidade o cego, que era de Jericó. Quando ele entra no centro, quando ele chega no centro da cidade, Zaqueu sabe que ele vai passar ali. Então Zaqueu é rico, irmã Cláudia, folgado financeiramente, mas a gente encontra alguns detalhes no texto. O primeiro detalhe que a gente observa é que ele tinha riqueza, mas ele não tinha felicidade. Aquele homem tinha dinheiro, empregados, vida farta, mas alguma coisa no momento latejou, meu caro Alcebiades, que ele precisava de ajuda. De alguma forma ele quer ver Jesus. Mas ele era um rico, ele era um aristocrata. Ele é um publicano. Ele é um maioral, aliás. Ele não é um publicano, ele é um maioral. Ele é chefe dos publicanos. Não pegava bem, então ele sobe na árvore, se esconde entre as folhagens. Volte a dar o pé número 2. E lá de cima ele está olhando Jesus. Agora, se você ler todo o texto, você não vai achar Jesus fazendo mais nada em Jericó. Jesus entra em Jericó, resolve um problema, salva um cego miserável. Jesus entra em Jericó e salva um aristocrata milionário. E ele sai da cidade. E não faz mais nada na cidade. Aliás, ele dorme na casa de Zaqueu. E isso foi um burburinho terrível que você vai ver no verso 7. A absurdidade, se esse nome existe, no verso 7, todos os que viram isto murmuravam. Verso 6 diz o seguinte, o verso anterior: ele desceu a toda a pressa e o recebeu em sua casa com alegria. Irmãos, e aí o texto diz, no verso de número 7, todos os que viram murmuravam dizendo, porque ele se hospeda com esse pecador. Olha a expressão, pecador. Alguns dos murmuradores eram os discípulos de Jesus. Mateus estivesse ali dizendo, rapaz, deixa o homem quieto. Deixa ele salvar. Mateus talvez até soubesse das maracutaias do chefe. Meu Deus, onde Jesus vai entrar? Na casa de Zaqueu. Preste atenção, irmãos, no clima tenso da situação. E Jesus diz que vai dormir lá. Porque o verso de número 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. A salvação é um convite urgente. Desce depressa. Rápido. Porque me convém. Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma agenda definida para dormir na tua casa. O texto diz, ficar hoje em tua casa. Ficar hoje, o dia do judeu era bem específico. Hoje eu vou passar a noite aqui. Acabou o dia, eu tenho que dormir aqui.
E aí, irmão, Jesus entra para a casa de Zaqueu, come certamente um belo de um jantar. E eu fico vendo a cena de Jesus. Hoje à tarde eu estava lendo sozinho esse texto, fechei o olho assim, falei, meu Deus, eu estou lá dentro da casa. A casa de parede bege. Da cozinha desse púlpito, mais escura do que essa. As lamparinas nas janelas, nas paredes, aquele negócio lindo, aquelas lâmpadas acesas, o fogo aceso naquela lamparina. Pastor Wallace. Aquela mesa grande farta, uma tigelona de frutas de toda a vicidade caindo, uva, maçã, meus irmãos, que negócio espetacular. Aquela mesa farta, as costelas de carneiro assada, as coxas de frango, tudo naquela mesa linda, maravilhosa, irmãos. Os empregados chegando, servindo Pedro, colocando comida, e Jesus sentado, comendo, comida vem, comida vai, garçom vem, garçom vai, mordomo vem, mordomo vai, e a cozinha está um maior comentário, é Jesus de Nazaré. O que é que ele veio fazer aqui? Não sei. Não sei. E o chefe está... Como é que está o chefe, Décio? Está alegre, sorridente, comendo na mesa. Está uma alegria. Mas Jesus comendo, irmãos. E aquela casa com as portas, as janelas, elas eram aquelas coisas assim, redondas, né? O arco. E pintadinha de branca. Meu Deus, as cortinas assim, irmão, da metade para baixo. Os ventinhos sopravam, as cortinas balançavam. 7 horas da noite. Jesus comendo, cansado, uma viagem cansada, não tinha uma comida daquela farturenta. Jesus comia, irmãos, bebia, que negócio maravilhoso. Eu vi Zaqueu assim, ó, olhando para Jesus. Jesus comendo e Zaqueu olhando. Talvez a mulher cutucasse, come meu bem. Ele, sim. E olhava para Jesus. E Jesus comia, de vez em quando aqueles olhares cruzavam. Terminou a janta, é isso que está no texto. Terminou a janta, eles vão para o sofá, para a área de estar. Portona aberta, vento soprando, suave. Lá embaixo os murmuradores já tinham até ido com fome, murmurando, perdeu a comida, não quiseram entrar. Jesus senta, reclina um pouco, pós-janta, barriga cheia. Aí Zaqueu diz, chegou a hora da conversa. Zaqueu diz, verso 8, mestre, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Só está nós dois aqui, não deixa minha mulher ver agora não, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou me roendo por dentro. Que foi, meu filho? Mestre, que negócio é aquele? O senhor olhou para cima, como o senhor me viu? Desce depressa. E que agonia foi essa? Porque eu sempre dou ordem, mas agora eu desci na carreira. O anfitrião virou convidado. Eu vou pousar na tua casa, eu vou dormir na tua casa. Mas, mestre, tem um negócio que... O senhor estava comendo, olhando para o senhor, eu não aguentei. Que coisa maravilhosa. Eu quero devolver o que eu peguei. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E tem uma coisa a mais. Se porventura houve uma cobrança ilegal, eu tenho todos os papéis na minha escrivaninha, eu tenho tudo anotado lá. Eu vou restituir 4 vezes mais. Eu estou cansado dessa vida. O que eu tenho que fazer? Aí Jesus olha para ele e diz, sabe como é o nome disso? Graça. Sabe como é o nome disso, Zaqueu? Essa coisinha que está queimando dentro do seu coração. Sim, Jesus, o nome disso chama-se salvação. Hoje, houve, não haverá. Jesus já havia dito, houve salvação nesta casa. Porque você também, a partir de hoje, apesar de você ser um judeu da linhagem, mas hoje é que você, de fato, convertido, está sendo agregado, trazido para ser filho da promessa, filho de Abraão. Aí, irmãos, foi aquele negócio. Aquela alegria, aquela festa, um abraço, chama a família e ora, e a lágrima está descendo. Zaqueu, irmãos, o cobrador de impostos.
Zaqueu, irmãos, o ilegal. Aliás, o nome Zaqueu significa justo. Olha que coisa, contradição. Um justo que rouba. Um justo que defrauda. Mas a salvação chega e coloca ele na parede, sem prévio aviso. Ele está oprimido pela graça de Cristo. De que vale todo o meu dinheiro se eu não tenho uma alegria? Quem é esse Jesus? Deixa eu subir para ver. Eu prefiro pelo menos olhar para ele. Ele está lá escondido no meio das folhagens, olhando. Jesus disse, desce depressa. Porque o Filho do Homem veio buscar. Eu vim te buscar, Zaqueu. Eu vim aqui só para te buscar. Em outras palavras, Jesus tinha uma agenda definida. Aliás, esse é o tema dessa reflexão. Agenda definida. Porque o Filho do Homem, essa expressão aparece, eis que é lindo agora, irmãos. É aqui que está o centro dessa pregação. O Filho do Homem, essa expressão aparece 83 vezes no Antigo Testamento. Só no Antigo. Produção. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Irmãos, a expressão Filho do Homem, só em Lucas aparece 26. 26, Luísa. 26 vezes. Essa expressão fala sobre a humilde humanidade de Jesus. É isso que é forte para a gente. Tem um texto bíblico, eu não vou ler agora não, nos evangelhos, que diz que se o demônio for colocado à prova, a prova para saber se o demônio está ali enganando alguma coisa, é perguntar para ele declara que Jesus nasceu em carne. Ele não declara, está na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o ato de Deus descer e se tornar carne não é uma história de carochinha. Não é uma história de mitologia grega. Não. Isso é história bíblica. Deus sentado no alto sublime trono disse, não há um justo sequer. Não há ninguém que possa salvar alguém. Não há ninguém com condição de resgatar alguém. Portanto, ele se fez carne, disse João no capítulo 1. O verbo se fez carne. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne. Habitou entre nós. Se tornou homem de dores. Morreu em morte. Morte de cruz. Para que eu e você pudesse dizer, toda língua, todo joelho se dobrasse dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele toma para ele, Daniel, no capítulo 7, teve uma profecia que nem ele sabia o que era isso. Daniel 7, 13 registra, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, com letra maiúscula. Como é que um homem vai escrever um negócio desse, irmão, se ele nem sabe o que é isso? A revelação de Deus trazida aos homens. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é esse Filho do Homem? Apocalipse. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, irmãos, nós estávamos aí, irmãos, o servissem. O domínio, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém, meus irmãos? Quando o pastor Alessio falou de manhã, meu coração vibrou, porque a igreja do Senhor, ela é parte do reino de Deus e não será destruída. Esse Cristo que nós servimos, que é o Filho do Homem, ele é domínio eterno, não é de 4 em 4 anos. Não é Trump, não é Biden, não é Bolsonaro, ninguém. Esses homens passam 4 anos, muitas vezes 8, mas o domínio de Cristo, ele é eterno, permanece para sempre. Esse Filho do Homem que apareceu em visão, cheio de domínio, ele chega para dentro da casa do rapaz lá, do ladrão.
Na cidade de Jericó, a pior cidade, na pior casa, na pior vida, na pior família, a pior história de vida, Jesus chega, come naquela casa, dorme naquela casa, mas ele declara: o Filho do Homem veio aqui para salvar os perdidos. A expressão Filho do Homem aí significa, lá em Lucas 19, verso 10, Jesus é a representação, não. Jesus é um modelo, não. Jesus é uma ideia, não. Jesus é um sopro, não. Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado entre os homens, para salvar os homens. Experimentado no trabalho, homem de dores, muitas vezes humilhado, mas ele é Deus, feito homem, para salvar o homem, irmãos. Que coisa célebre. Nunca antes na história desse mundo. Então, nós encontramos as palavras de Cristo no verso 10 de Mateus 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido. Depois a gente volta para esse texto, mas eu queria ler com vocês Provérbios, capítulo 24. Aliás, Jeremias 17. Provérbios falava sobre a questão é muita coisa que cruza aqui no juízo. Provérbios falava sobre que adianta o homem ter esse dinheiro todo e não ter felicidade. Mas eu encerro com essas palavras. Jeremias 17, verso 14. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. As palavras de Jeremias parecem ecoar no coração de Zaqueu. E aí eu olho para a minha história. Lucas 19, verso 10. O Filho do Homem veio buscar. Deus veio. Você responde à salvação de Deus. Sim, porque o coração de menino lá de Zaqueu já estava fervilhando, Marquinhos. Então ele começa a orar, Jeremias 17. Cura-me, salva-me, salva-me. Eu devolvo, eu entrego, eu não quero isso, eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Irmãos, é muito forte. Porque a salvação, ela tem que anunciar o abandono do pecado. Hélio, pastor Casimiro, Ednei. A salvação tem que mostrar, escuta aqui, o abandono do pecado. Zaqueu se tornou um salvo, irmãos, mas ele disse: eu devolvo, e é 4 vezes. Eu não quero saber disso mais, eu quero algo que preencha o meu coração. E eu estou vendo que o Senhor está na minha casa, o Senhor preencheu minha vida, eu quero isso. Mas a nota número 1, irmãos, é que Deus buscou. E Deus não fez isso enviando Paulo, enviando um anjo. Ele veio e se tornou filho do homem. Deus encarnado. Filosofia do dualismo de Platão não entende isso. Como? Matéria má, alma boa. Como então o filho do homem em carne continua sendo Deus? Porque é assim que nós cremos, e porque é assim que a Bíblia relata. E é assim que ele se chama, filho do homem. Não é um filho qualquer, domínio para sempre. Seu reino nunca é destruído. Então esse homem, irmãos, esse filho do homem, esse Cristo, ele ainda hoje faz a mesma coisa. Ele sai com a sua agenda definida. E eu pergunto, irmão Adolfo, como a gente explica isso? Como? Como Deus me achou, irmão Cleves Moura, no interior da Bahia, numa cidade de 13 mil habitantes, numa família de um pai bêbado, de uma mãe braba, devota de Cosme e Damião.
numa casa pobre, 9 filhos, 8 meninos morando ali. Como Deus pega um menino? Meus 2 irmãos já estavam lá roubando, fumando maconha, um terror na cidade. Eu saía e o povo dizia: filho de Isaac, daqui um dia vai virar ladrão igual aos outros. Mas de repente, ele entrou naquela cidade, com a agenda definida. Hoje eu vou na casa de Silvio. Uma vizinha de frente. Disse para mim: Dinalva, deixa eu levar Silvio para a igreja. Eu fui para a EBF, Escola Bíblica de Férias. Eu vi, irmãos, a missionária Railda. Eu sinto o cheiro dessa mulher até hoje. O nosso lanche era pão com goiabada e kisuke. E ela contou as histórias mais marcantes da minha vida. João, ela disse para mim: filho, Jesus pode todas as coisas. Então eu disse para ela: tia, Jesus pode salvar a minha família? Pode. Eu tinha 10 anos de idade. Eu comecei a entender que ele podia e eu comecei a orar. Então eu fui para a igreja. Então comecei a orar. Então eu cresci. Então eu casei. E depois Deus me chamou para o ministério pastoral. Então eu fiz o casamento de meu pai e minha mãe na igreja. Então eu os batizei. Que amor é esse? Por que você está aqui? O Filho do Homem percorreu distâncias só para entrar na casa de um mendigo, para mostrar para nós que ele tem interesse com todas as etapas de classe social. Tanto o pobre, vai filho, a tua fé te salvou, como o rico. Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava no pobre, estava no rico. A família de Zaqueu mudou para sempre. Zaqueu agora era o justo, porque devolveu, porque não roubava mais, porque abdicou de tudo aquilo para seguir a Jesus. Qual é a sua história? Por que você está aqui? E por que você quis desistir? E por que depois de querer desistir, Ele te trouxe de novo? Hã? E por que você está aqui hoje, nessa noite? Por que você veio nessa igreja? E por que Deus está dizendo essa palavra para você? Você acha que tudo é por acaso? Não. Isso é a agenda definida de Cristo. O nome disso é Deus intervendo na humanidade. É Deus indo e buscando e salvando o que se havia perdido. Quem era perdido aqui? Quem que está aqui, está em casa, pode dizer: eu nunca tive pecado? Quem? Nós estamos aqui enfileirados na presença de Cristo, mas reconhecendo a Ele, Daniel Batista, dizendo: Jesus, Filho do Homem, nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor, mas Ele veio e arrebanhou para si esse povo. O odiado passou a ser amado do Salvador. O esquecido, o mendigo, passou a ser amado pelo Salvador. Irmãos, por que você está aqui? Porque Ele te buscou. E você, meu amigo, tanto daqui, quanto que me ouve hoje pela internet, nesse exato momento, você que ouve esta reflexão, por que você está ouvindo agora? Porque isso estava definido na agenda de Cristo. Por que muitos de nós aqui já corremos? A gente dizia: desviamos. E por que você voltou? Porque a força do amor te trouxe. Porque o Cristo te trouxe de volta. Porque Ele anseia por você. A salvação é Deus descendo, se fazendo homem e dando uma palavra que ninguém compreende. De onde veio esse Cristo?
O jeito que ele come é diferente. O jeito que ele olha é diferente. O jeito que ele fala é diferente. Esse é o Filho do Homem que mudou a nossa vida, tirou o nosso orgulho e mudou a nossa história. Você está aqui porque você foi achado por Deus. Mas nessa noite, Ele ainda está à procura. A agenda dele está definidíssima. Ele te trouxe aqui para dizer a você: Ele pode te fazer uma nova história. Você que nos ouve pela internet, Deus está dizendo a você: você só está assistindo isso agora porque você não iria assistir, porque Ele quer escrever uma nova história. Abra o teu coração, não endureça, se renda, desça da árvore. O Salvador chegou à sua casa, Ele chegou em nossas vidas. Feche os seus olhos, curve tua cabeça. Senhor, estamos aqui, exatamente aqui, em nossa Jericó. Pecadora, a nossa Jericó corrupta, mas que amor. O Senhor decidiu cruzar a cidade só para trazer salvação à nossa casa. Obrigado, Jesus. Mas nessa noite, Senhor, nós desejamos, nós queremos, nós ansiamos que esta salvação seja destinada a outras pessoas, para que eles sintam também o que nós sentimos, não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito. Ó Pai, converte o coração, quebra a resistência, se revela a este Zaqueu, a esta figura de Zaqueu, e escreve dessas vidas uma nova história para a glória do Teu nome. Enquanto a nós, nos ajude, Senhor, a sempre olhar para a história e nos encontrar lá, na casa da perdição. E quando tudo estava perdido, o Senhor entrou na nossa casa e mudou a nossa história para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua salvando mendigos e aristocratas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Se você que está em casa acompanhou esta reflexão e sentiu de Deus que Deus tocou no teu coração, sentiu que Deus está falando com você, amanhã, no primeiro horário comercial, a partir das 8, ligue para a igreja, fale conosco, conte como foi que o Salvador dormiu na tua casa hoje. E nós vamos te ajudar orando e te instruindo no caminho que é o caminho do Salvador. E se aqui na igreja tem alguém que ouviu, está distanciado, enfraquecido, ou se você entrou porque foi uma visita qualquer, mas Deus falou o teu coração e você deseja que nós oremos por você, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos compartilhar dessa mesa que Jesus come todos os dias. Ainda hoje, Ele faz o mesmo percurso. Ele visita as nossas casas. Ele chega na nossa casa. Mas a pergunta ainda é essa: o Salvador entra na sua casa? Suas portas estão abertas para o Filho do Homem? Se não, convide-o ainda hoje para entrar na sua casa, na sua vida e escrever uma nova história. Porque quem de nós aqui é diferente de Zaqueu? Talvez os seus pecados e os meus não sejam um roubo de dinheiro, que é do mesmo tamanho de outros pecados. Não há pecado grande que Jesus não possa limpar. Não há vida dura que Jesus não possa quebrar. Não há coração resistente que o Evangelho não possa transformar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.